Então, já se organiza aí. A mulher mais incrível que eu conheço. A mulher é uma máquina. Vem pra cá, Ruth Gonçalves, meu amor. Tá ok. Pode. Tá aí não? Tô tá aqui, lá? gato. Vem pra cá, meu amor. Ruth Gonçalves! Bota aqui de novo, por favor. Muito legal, não. Por dentro. Tem que tirar. Não dá, amor. Bora falar sobre lançamento? Deixa eu ver se isso aqui tá legal aqui. Não, porque tem um trem aqui atrás, sabe? Que a gente tem que estar carregando. Quer que eu vá aí? Mudar logo? Deixa eu Não, ir. tá ok, eu acho. Não sei se tá aparecendo, deixa eu ver. mudar. Não, amor, tá... A estética, assim, não tá muito legal. Olha isso. Tá, calma. Tem que ajustar aqui, então. Amor, você coloca... Escuta aqui. Tá difícil de colocar aí, Você viu, coloca vida? essa parte aqui Ah, pra dentro da roupa. E essa aqui pra fora. eu tô fazendo isso, amor. Não. O problema... Deixa eu tirar o blazer. Ah, tá, vai. Não tem como. Aí... Pronto. Obrigada. Palmas pra Dennis Henrique. Obrigada, querido. Agora deu uma esfriada, né, minha gente? Vamos lá, que ainda tem coisas para acontecer hoje. Muitas coisas. Amor, volte aqui, rápido. Oi. Vamos tirar a nossa foto oficial. Bora. Se você tá aí fora, é o momento de você vir pra cá, pra você sair na foto. Quem sai na foto fica rico mais rápido. Pois é, quem sair na foto fica rico mais rápido. E quem sair na foto, no ano que vem, vai estar buscando aquela plaquinha que merece, tá? Bora. Oi. Vamos ficar de pé? Fica de pé aí, turma. Coloca aquela música bem alta, bem legal. Vamos fazer duas tá? fotos. Vamos fazer uma foto com as duas mãos pra cima, tá? E a outra foto a gente apaga a luz e faz com a lanterna do celular ligada, combinado? E aí, quando a gente gritar 1, 2, 3, aí você pra subir a energia. Dá certo remessear. Vou chamar Esse aqui é alguém pro que vídeo possa oficial mesmo. Então, como a gente é considerado a comunidade Tá, da beleza. energia, a galera do movimento, Não você precisa tem pegar o noção chão, tanto não. mensagem que eu Não, recebi tipo dos assim, caras como se eu que viram os segurasse a palestrantes câmera aqui. assim. Isso. Galera dizendo, ei, mano, Entendeu? que negócio é esse aí, velho? Nós nunca, já Tá. fizemos evento, Beleza. mas eu nunca vi Tá bom. nada igual. E vocês realmente estão assim... Dá então, certo ó, esse take? Levanta as mãos, tá? Dá certo eu pegar esse pra take sair depois? na foto, Dá, tá? né? Dá? Beleza. Eita, que lindo! Próximo slide. Acho que era bom a gente ficar Bora. mais pra cá, será? Pra onde? Que é pra gente não ficar na frente deles. Aonde? Aqui um pouquinho mais pra Pode frente. ser. Melhor vir pra cá. Eita, que coisa linda, viu? Meu Deus. Eita, isso aqui é MSA, galera! Liga a lanterna do teu celular. Essa é a primeira, que são duas fotos. Então uma tá. com a lanterna e, E com uma as sem. É. Tá, beleza. Então vamos primeiro com a lanterna. A gente vai fazer duas coisas. A gente vai fazer uma foto e um vídeo, tá? Com a lanterna primeiro, então. Se lá Então de já vocês pode tem fazer os dois lanterna, juntos, levanta né? assim pra ver se tem. Ixi, como é massa. Show! Levanta todo mundo. DJ, música alta, energia. Aquela energia da foto oficial. Tá, beleza. Joga a câmera aqui e vai andando pra trás devagarzinho. Tá. Isso aqui é MSA! A foto, a foto, a foto. A foto!
Agora sem a lanterna. Vamos sem a lanterna agora e com a mão? Com a mão. Todo agora mundo? acenda um pouquinho a luz aqui pra galera ver a turma aqui. Um pouco. Pode acender um pouquinho a luz. Bora? Bora. 1, 2, 3 e... MSA! 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 Uou! Que energia! Vocês são incríveis! Tchau! Ruth Gonçalves, quebra tudo! Foi? Não, pode deixar. Mais 28? Eita, tô com moral não, viu? Certo. Isso é um desaforo. Vamos lá, galera, vamos lá, que eu tô assim, ó, no aperto do aperto. Me apertar agora de todas as formas. Mas nós vamos falar de live, tá? Vamos falar, na verdade, de lançamento. A gente não vai falar só da live, mas eu vou passar o meu roteiro de live para vocês. Eu vi que tiveram 2 dúvidas que foram mais relacionadas a isso. Uma, de como ela fazia uma maneira, né, de gerar ali um pouco mais de identidade, sem falar muito do produto, sem falar sobre marketing. E outra já totalmente o contrário. Como é que ela coloca mais autoridade, né, dentro da live ali para fazer o lançamento. E quem não faz lançamento aqui ou quem não fez ainda lançamento? Coloca aqui para mim, levanta a mão. De produto físico, de infoproduto. Quem faz lançamento de produto físico, você não faz a live, né? Provavelmente. A gente tem um expert que faz essa live para vocês. Então, você faz todo o processo do lançamento, encaminha o seu lead para essa live com o expert e, né, ele faz ali todo o pitch, né? Assim como se a pessoa estivesse mandando, por exemplo, para a minha live, como acontece com alguns afiliados. Então, no final, a pessoa vai, te procura e compra através ali do seu link. Porém, existe todo um processo que a gente precisa gerar, né, antes de acontecer esse momento final, tá? Que não é necessariamente um momento final, porque depois da live ainda tem coisas que devem acontecer. E eu vou explicar para vocês um pouquinho de como funciona o nosso processo, mas antes disso, né, o lançamento, ele surgiu na nossa vida antes do mercado de afiliados. A maioria das pessoas, ela começa pelo caminho, né, do mercado, que geralmente é se tornar afiliado, né, depois que tem um resultado ali, se torna um produtor, vai ganhando destaque e tudo mais, isso vai dando, né, enfim, autoridade à pessoa, ela acaba entrando depois na área de lançamento. Comigo foi totalmente o contrário. Por quê? Quando a gente conheceu o mercado digital, a gente conheceu pela parte de lançamento. Nós tivemos acesso a um treinamento, sabe aqueles treinamentos assim, como é que eu posso falar? Sabe assim, camelô? Camelô, o que é um camelô? Camelô na minha cidade é aquele lugar que você encontra tudo. Você encontra roupa, você encontra fruta, você encontra sapato, você encontra bolsa, você encontra alicate para vender, você encontra cortador de unha, você encontra tudo dentro do camelô, pronto. Tem treinamento que é camelô, você encontra tudo. Não é especializado em nenhuma área diretamente, mas tem um módulo lá sobre tudo, então dá para você ter uma visão geral do mercado. E eles são muito bons, porque foi através de um treinamento desse que eu abri a minha mente para o que era o digital. Eu lembro como hoje, que quando eu comecei a assistir, a estudar, eu falei, poxa, quantas coisas dá para fazer, né, dentro do digital, e eu nem imaginava, eu não conhecia esse mercado. E aí o que chamou a nossa atenção foi a área de lançamento, porque nós vimos uma oportunidade de trabalhar dentro do digital, mas sem precisar nos posicionar diretamente para isso.
trabalhar ali nos bastidores, fazer mais a parte da estratégia. A gente sempre gostou um pouco dessa parte assim da estratégia da venda, da estratégia do próprio produto. Então a gente foi se direcionando naturalmente mais para essa parte de lançamento. E eu lembro que de cara tinha uma aula lá que ele falava assim: você quer saber sobre o que você pode falar? É só você ver no que você é bom. Dentro daquele módulo, ele explicava que todo mundo pode lançar um produto. Ruth, todo mundo. Porque todo mundo é bom em alguma coisa. Então, todo mundo tem alguma habilidade que você pode usar essa habilidade para monetizar, de alguma forma. E aquilo virou uma chavinha na minha cabeça. Eu falei, eu sou boa em venda. Eu posso falar sobre venda. Porque eu já identificava a dor dentro desse nicho, que era o fato das pessoas, depois da pandemia, elas não conseguirem se colocar no digital. Então, essa já era uma dor. E eu identificava que todo atendimento ruim que eu tinha dentro do WhatsApp, aquilo me revoltava, o fato da pessoa não saber atender um cliente. E, às vezes, você estava quase implorando para comprar uma coisa dentro do WhatsApp. E não era culpa da empresa. A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Quem não conseguiu se adaptar, quebrou. Quem conseguiu se adaptar, né, ou foi estudando ali sobre o que era a tendência daquele momento, conseguiu elevar o seu faturamento. Muitas empresas começaram naquela época da pandemia porque descobriram o poder do que era o digital. E eu identifiquei que eu poderia ajudar essas empresas a posicionar o seu negócio dentro do mercado. Mas primeiro, a gente foi fazer lançamento ali, né, testar os nossos primeiros lançamentos. O primeiro deles, a gente escolheu a área de beleza, né? A nossa expert era a Lídia, a melhor cabeleireira, hairstylist e criativa capilar que eu já vi na minha vida. Porque ela lança tendência, ela lança coleções de mechas impecáveis. E a gente viu potencial no que ela fazia, no que ela ensinava. Poxa, ela tem uma técnica que aqui ninguém tem. Pelo contrário, as pessoas já tentam copiar o que ela faz. Só que tem autenticidade porque ela cria. Ela coloca a mão dela ali. Ela coloca a criatividade dela ali nas cores, nas técnicas, na forma dos cabelos nos cortes. Então, se tem um público que pode querer esse produto, que são as pessoas que já tendem, né, a seguir os mesmos passos que ela está seguindo, então a gente tem a capacidade de lançar um produto. Fizemos toda a estrutura do lançamento, investimos, eu acho que na época, R$ 1.800, mais ou menos isso. E fizemos uma live perfeita, incrível, a estrutura do lançamento estava ótima, mas depois que o carrinho foi aberto, não caiu uma venda. Para não dizer que não caiu uma venda, depois de um tempo caiu um boleto. E, se eu não me engano, a pessoa tinha feito por engano. Então, resumindo, aquele lançamento não deu certo. E aí, o que foi que a gente foi identificar? Onde é que a gente está errando? Isso foi em 2021, tá? Onde a gente está errando? Qual parte desse processo a gente não acertou e onde é que a gente pode melhorar para fazer um próximo? Então, deu errado e a gente já estava planejando o próximo. E aí foi onde eu tive, né, o desejo, me despertou ali o desejo de lançar o meu produto. Então, eu comecei a estruturar meu primeiro produto, que foi o Poder do Instagram. E dentro do Poder do Instagram, eu falava sobre como as lojas, os serviços, eles conseguiriam se conectar dentro do mercado digital para vender mais o seu produto. Lá eu falava sobre atendimento, eu falava sobre venda, eu falava sobre o próprio posicionamento em si. E eu não era uma pessoa que antes me posicionava, mas eu já sabia como aquilo funcionava. Então as pessoas começaram a ter aos poucos ali resultado no que eu ensinava, mas durante aquele ano de 2021, a gente estava numa situação financeira muito, muito, muito complicada. E para ter o resultado que a gente precisava dentro daqueles lançamentos, nós precisaríamos de mais tempo, porque é algo que você precisa
ter um completo domínio sobre todas as fases. E naquele momento a gente não tinha, porque a gente tinha acabado de conhecer o mercado digital. Então, não estava ainda no nosso momento. Foi quando o mercado de afiliados surgiu na nossa vida e vocês já conhecem essa história. Eu comecei a aplicar a estratégia de lançamento primeiro como afiliada, né? E claro que trouxemos isso para o nosso produto, duplicamos isso para vocês e hoje, pelo menos eu não conheço outra mentoria, nenhum outro treinamento que até um tempo atrás, antes do MSA fazer isso, já fazia lançamento toda semana de um produto no perpétuo. Quando a gente fala isso para as pessoas que são do mercado, a galera enlouquece. Como? Como assim vocês fazem lançamento no perpétuo? Nas viagens que a gente vai com a KiwiFi, a maioria sempre cai um lançamento. E aí o pessoal fala assim, vocês fazem de propósito, né? Que no outro dia a gente tá na hora do almoço, que tá todo mundo reunido e o celular tá... E não passa assim 10 minutos caindo notificação sem parar. E eu falo, não, é porque a gente faz lançamento toda semana. E a pessoa fala, mas como você faz lançamento toda semana? Meu Deus, isso é impossível. Então a gente está dentro de um nicho, digamos assim, dentro de uma bolha aqui na nossa comunidade, em que a gente desenvolve uma habilidade que fora do mercado é muito complicada as pessoas acertarem. Mas fazer lançamento como afiliado não tem essa complexidade toda e você consegue sim acertar. Ou, se você seguir, né, todo esse passo a passo nos seus primeiros lançamentos. Pode passar. Estrutura de conteúdo para um lançamento eficaz e por que que a gente vai começar no conteúdo? Por quê? Primeira coisa que você precisa entender, tá? Que se você está fazendo o lançamento dentro do seu perfil, você já precisa, no mínimo, ou ter um público, tá? Ter um público que já te acompanha, você ter ali um público de reserva, digamos assim. Isso acontece muito com influenciadoras, com pessoas que têm influência na internet, elas já têm aquele público ali e elas vão utilizar, né, daquele público que foi conquistado para fazer os seus primeiros lançamentos. O que é que você, que se encaixa nesse quadro, você já precisa ter em mente? Que você vai público novo, você vai precisar de público novo. Então você não pode confiar só no público que você tem, porque vai chegar uma hora que essa lista, ela vai esgotar. Ou pelo menos a lista que vai te comprar na hora, porque tem a galera que vai comprando depois, mas você não pode depender só disso, você precisa de público novo. Então, por mais que você já tenha um público, você já pode e deve começar a fazer anúncio, ok? Se você não tem público, então você deve começar a fazer anúncio o mais rápido possível, porque você precisa atrair pessoas para o seu perfil. Porque o que é um lançamento? É você fazer todo um movimento, levar essas pessoas para um destino, para que elas sejam levadas para um momento de conversão, e esse momento de conversão pode ser uma live, pode ser uma aula gravada, pode ser qualquer coisa que vai elevar o nível de consciência desse lead. Depois desse momento, ele vai ser direcionado para a oferta e depois da oferta, ele vai ser direcionado para a compra. Só que para você fazer tudo isso, você dar aquele estouro de vendas em um único dia, o que é que você precisa? De pessoas. Então, às vezes você está ali começando a fazer os seus primeiros lançamentos, eu até indico que você comece, por mais que você tenha pouco público. Eu lembro que teve lançamentos que eu fiz que no grupo que tinha 30 pessoas, 50 pessoas. E aquilo para mim já era o auge do incrível. E se tiver 30, 50 pessoas no seu grupo, tá maravilhoso, porque sabe o que é mais importante? A conversão disso, tá? Mas o ponto principal que você precisa saber aqui é que você tem que ter público. Você só vai conseguir vender se você tiver público para isso, tá? Então, primeiro vai por etapas. Não adianta você começar hoje a produzir conteúdo, a aparecer dentro do seu perfil, a se posicionar e você já querer fazer um lançamento semana que vem. Não vai dar certo. Você tem que andar por etapas. Tá me dando calor. Opa. Foi?
Graças. Então, como é que a gente faz essa estrutura no lançamento, tá? Essa estrutura de conteúdo. Nesse momento aqui, só para vocês entenderem, quando a gente vai iniciar o mês, a gente já sabe as datas dos lançamentos, né? E a gente já passa isso dentro dos grupos, no grupo VIP, no grupo Premium, no grupo de 20K e acima. Ruth, por que você não fica passando isso no grupo geral, lá no Telegram? Porque o foco daquele grupo é ser um grupo de tira dúvidas. A maioria das pessoas que entram dentro da mentoria, elas não entram querendo vender a mentoria. Então, eu não vou ficar enchendo o grupo de coisa que não é necessária para a pessoa agora, porque ela não vai fazer lançamento. Uma pessoa que vai fazer lançamento, ela no mínimo já fez 3 vendas e está dentro do grupo VIP. 3 vendas em um mês. Então, não tem por que eu ficar colocando esse tipo de informação lá. E como vocês me perguntam sobre isso, eu estou respondendo agora. Mas a gente faz toda essa estrutura de lançamento baseado nas datas, né, que a gente vai fazer aqueles lançamentos que geralmente acontecem toda quinta-feira, né? A não ser em alguns casos, como por exemplo, se o último dia do mês, que é um dia que a gente sempre faz lançamento, faz a live um dia anterior e abre no último dia, porque é um dia incrível para venda. Gente, assim, é dos lançamentos que dão, assim, maior estouro. É no último dia do mês. E quando, por exemplo, essa semana, por conta da correria, por conta de tudo que a gente estava precisando fazer em prol do evento, o nosso lançamento, né, o meu em específico, mas acredito que algumas das meninas seguiram a mesma data, aconteceu na terça. Então, eu fiz a live na terça, o carrinho abriu na quarta-feira. Porque a gente vai adaptando também de acordo com que a agenda do mês ela está precisando. Mas isso não interfere na conversão, tá? A primeira coisa que eu faço é a antecipação. 4 dias para antecipar dentro do meu conteúdo, dentro do meu Instagram, a live. Eu já fiz antecipação com 2 dias, já fiz com 3, já fiz com 1 dia, já fiz com 4, já fiz com 5, já fiz com 7, tá? Com 4, para mim, foi um equilíbrio que eu achei perfeito. Por quê? Como a gente faz lançamento toda semana, eu consigo dar um intervalo de pelo menos 2 dias para fazer a próxima antecipação. Então, isso dá, assim, um respiro para o meu público. E isso dá também uma janela de público novo que vai entrar ali. E vai entrar ali também no decorrer da semana, tá? Então, a gente faz esse intervalo. Eu acho 4 dias excelente para fazer antecipação. Tem gente que faz com 3 dias também e dá muito certo, tá? Então, o que eu estou colocando aqui para vocês, principalmente essa questão de números, de tantos dias e tantas horas depois, isso é a forma que eu faço. Ruth, eu quero testar fazer com 3 dias. Teste, não tem problema. Mas teste com 4 também, teste com 5. Veja o que dá melhor para você, tá? Como é que eu faço essa antecipação? Teve uma pessoa que perguntou ontem, que ela estava aqui no Diamond, como é que ela fazia, né, esse lançamento toda semana. E na antecipação ela utilizaria uma outra forma de chamar a atenção do público para o grupo, sem ela precisar ficar falando assim, entre no grupo, né? Toda a vida. E eu respondi dali, mas eu falei, não, eu não vou falar isso agora porque eu vou contar amanhã. É só você aprender a contar a história. Nos últimos lançamentos, por conta também, né, de tempo, eu não estava conseguindo fazer antecipação falada, em vídeo, eu aparecendo. Mas eu até prefiro, porque eu acho que isso conecta muito mais e converte muito mais a pessoa para dentro do grupo. Então, quando eu não posso fazer em vídeo falando, as meninas do marketing, elas fazem uma sequência e elas sempre utilizam histórias. Se vocês observarem, às vezes vocês me pedem assim, Ruth, analisa meu perfil, né? Às vezes, quando eu posso, eu analiso, às vezes não. Mas eu sempre falo assim, olha, então, como eu te sigo, né? Quando eu sigo a pessoa, eu vou olhar com um olhar mais clínico. Porque às vezes eu estou só passando igual um seguidor normal. Se vocês olharem meus stories com um olhar mais clínico, mais estratégico, vocês vão perceber muitas coisas que vocês podem adaptar para o de vocês, tá? Então, as meninas, elas colocam uma história, elas desenvolvem um roteiro para fazer a chamada. Porque se você só chegar e fazer a chamada seca, limpa e sacudida, a pessoa ela vai ficar vendo ali
aquilo o tempo todo e ela vai se acostumar com o que você está colocando. Isso não pode virar um costume. E também tem o fator de que a nossa intenção é pegar o público novo. E já eu vou falar sobre a live em si, porque às vezes você tem medo de ser repetitiva. E eu vou falar sobre isso. Então, a minha antecipação no primeiro dia é fazer a primeira chamada para o grupo. Para isso, eu conto histórias, tá? Ou eu conto algo da minha história, ou eu conto algo da história de alguém. Como é que eu conto algo da história de alguém? Pegando depoimento. Se você pegar um depoimento que tem no Telegram, você consegue desenvolver a história da pessoa todinha, porque ela conta. Ela conta. Eu era isso, eu fazia isso, eu tenho tantos anos, sou mãe de tantos filhos e eu fiz X em tantos dias. Quantas pessoas têm a mesma realidade dessa mesma pessoa? Muitas. Então você consegue desenvolver um conteúdo inteiro ali, um roteiro inteiro, baseado em um depoimento, tá? Para poder fazer essa chamada para o grupo. Conto a história, no último post eu coloco, e é por isso que desenvolvo a chamada. Vou te dar a oportunidade de aprender comigo, como é que funciona o mercado digital, como é que você pode iniciar do zero nesse mercado, mas para isso você vai ter a oportunidade de participar de uma imersão que vai acontecer na quinta-feira às 20 horas. E nessa imersão eu vou te contar X. O que é o X? É o tema da live, tá? Todas as nossas lives, elas também têm temas, porque isso grava na memória da pessoa, isso cria referência. Então, ela não fica também tirando que toda semana é a mesma coisa. Até porque, por mais que você fale a mesma coisa, você não consegue falar igual, tá? No decorrer ali dos 4 dias de antecipação que antecedem a live, eu vou colocando muito conteúdo de autoridade e quebra de objeção, tá? Esses conteúdos de autoridade e quebra de objeção, eu gosto muito de fazer com caixinha de pergunta. Caixinha de pergunta é perfeito para você colocar a sua autoridade, porque você passa conhecimento. Quando você passa conhecimento, que você responde dúvida através da caixinha de pergunta, a pessoa ela começa a te ver com autoridade se o seu conteúdo estiver sendo relevante, porque você está respondendo algo que ela quer saber e que ela não sabe. Porque às vezes isso para você... Abre aqui para mim, por favor, Marcos. Às vezes isso para você pode ser uma coisa super simples, mas para a pessoa é uma coisa super complexa. Ela não está no mesmo mundo. Às vezes você falar como acontece uma venda no mercado digital, como é que recebe uma comissão, né, da plataforma para sua conta, para você é uma coisa super natural. Para a pessoa não é, é complexo. Ela não vive no mesmo mundo. Então, tudo que é relacionado ao seu mercado, quando você começa a passar autoridade sobre isso, a pessoa ela começa a sentir confiança no que você está fazendo. Porque primeiro as pessoas te conhecem, depois elas gostam de você, depois elas confiam em você e depois elas te compram. Esse processo ele vai precisar ser seguido, tá? Dentro do lançamento também. Então, durante esses dias de antecipação, eu foco em quebra de objeção e autoridade. Muita prova social, depoimento, porque isso ajuda a pessoa a quebrar as objeções, principalmente se essas objeções elas forem relacionadas à vida, cotidiano, tá? Chamadas diárias. Você pode fazer até 2 chamadas para o grupo, tá? E uma para o WhatsApp, mantendo o perpétuo ativo. Não é porque você está fazendo o lançamento que você vai parar de vender. Pelo amor de Deus. Gente, na semana que a gente está fazendo o lançamento, a gente vende igual. E as meninas que pegaram isso também, vendem igual. Não pare de vender. No dia do lançamento, o time está, frenético, o comercial. Elas estão vendendo muito, porque é um período que você produz muito conteúdo. Então, é natural que você converta mais, porque você se movimenta mais. E movimento gera energia, energia gera dinheiro. Isso também acontece dentro do seu perfil, tá? Então, durante esses períodos, o perpétuo não para. Às vezes tem gente que não quer fazer lançamento porque acha que vai parar de vender. E não vai. E nem deve.
Não é para você depender da venda da semana inteira, só do dia do lançamento. De jeito nenhum. É para continuar vendendo. O seu perpétuo, ele não pode parar. Se o seu público ele não está sendo suficiente, é porque está faltando tráfego. E aí você tem que perder o medo de investir em tráfego. Mas o perpétuo, ele precisa continuar. Porque é isso que mantém o teu negócio ativo. É isso que mantém a tua energia alta. Porque quando você está vendendo, se você fizer uma venda no dia, isso já te dá um gás. Então você tem que manter ativo o perpétuo. Tem gente que às vezes, já aconteceu de me fazerem essa pergunta, e eu perguntar, mas como é que você está fazendo? Aí a pessoa, não, todo mundo que chega para mim, durante esse período, eu mando para o grupo. Eu falei, tá, então se a pessoa chegar na segunda-feira, ela só compra na sexta? Ela, Você imagina o tanto de venda que você está perdendo? Porque a venda, ela é emocional. Então, a pessoa que ela chega ali naquele momento, ela quer comprar naquele momento. Ela não quer comprar sexta-feira. Tem gente que às vezes não compra no dia. Na verdade, uma boa parte. E aí, o que é que a gente faz? Remarketing. Para onde é que vai o remarketing? Para o grupo. Mas é o remarketing. Não é a oferta dentro do WhatsApp. No WhatsApp, a oferta é para o checkout. E a oferta, a quebra de objeção, a ênfase é no checkout. Igual, tá? Então, quando vocês estiverem na estrutura para o lançamento, as vendas no perpétuo continuam. Dentro do meu perfil, a gente faz de 4 até 5 chamadas às vezes, né? E geralmente a gente segue essa sequência. A primeira chamada do dia é para o grupo, tá? Isso no período de lançamento. Então, a primeira chamada do dia é para o grupo. A segunda chamada, que geralmente acontece meio-dia, mais ou menos por ali, que é depois que as meninas postam os depoimentos, vai para o WhatsApp. Então, dentro do meu perfil, eu mantenho uma rotina. Quando a gente está em período de lançamento, a primeira chamada é para o grupo, tem meu café da manhã, minha rotina, meu treino. Depois do meu treino, tem depoimento, que é geralmente ali entre meio-dia e 1h. Depois do depoimento, chamada para o WhatsApp. E aí eu vou seguindo o dia. Caixinha de pergunta, de vez em quando eu vou lá e faço uma chamada para o grupo, falada em vídeo. Isso é muito importante, mas é bom você variar. Para a pessoa ela não ficar só vendo o mesmo estilo de conteúdo, tá? E a última chamada, se eu já tiver feito 4, a última chamada geralmente vai para o WhatsApp ou para o grupo, vai diferente da última chamada que aconteceu. Então fica uma para o grupo, uma para o WhatsApp, outra para o grupo, outra para o WhatsApp, tá? Dia da live. No dia da live, o meu objetivo é lembrar a pessoa de que a live vai acontecer. Então é fazer lembrete. Geralmente eu sigo o dia super leve, né? Posto um conteúdo mais tranquilo. Entro ali com algumas quebras de objeção, mas eu dou mais ênfase nos dias anteriores. Porque tem gente que está chegando no seu perfil naquele dia também. Então eu continuo, né, o mesmo conteúdo, mas eu passo um conteúdo também um pouquinho mais leve. Estou me preparando para encontrar vocês daqui a pouco. Você pode fazer uma coisa que é muito legal, que é interagir com o público que está dentro do seu grupo. Uma forma que eu fazia muito isso, eu até parei de fazer, amor, a gente tem que voltar a fazer, que é mandar dentro do grupo, por exemplo, estou em dúvida de que blazer eu utilizo hoje. O que é que vocês acham? E aí eu coloco lá uma foto com 2 tons de blazer e coloco uma enquete. Ou eu mando um áudio dentro do grupo e coloco uma enquete perguntando quem é que vai me encontrar daqui a pouco. Ou você pode fazer melhor. Você pode mandar no privado de cada uma das pessoas que está dentro do seu grupo
um áudio ou melhor, um vídeo falando o nome da pessoa e dizendo: oi fulano, tudo bem? Eu vi que você tá dentro do meu grupo VIP e daqui a pouco eu espero te encontrar na minha live, porque eu tenho certeza que se você tá lá dentro do grupo é porque você tá disposto a começar no mercado digital e a começar a construir seu resultado. Posso contar com a sua presença? Gente, quem aqui já colocou essa estratégia em prática que está aqui na frente? Aumenta a quantidade de gente na live ou não aumenta? Aumenta muito. Então, principalmente vocês que não tem tanta gente no grupo, aproveitem, tá? Aproveitem para vocês poderem fazer essas interações um pouco mais próximas. Agora, bora para o ao vivo. Qual é a minha sequência dentro do ao vivo? Só um minuto, produção. Bora lá. Pode falar. Ai, botando em prática meu alongamento. Bora lá. Bora pro ao vivo, tá? Pode passar. 8 passos para a sequência perfeita do pré-pitch. Tá? Primeira coisa, a apresentação. Então, como é que eu começo essa introdução? Eu me apresento. A minha live, ela dura entre 1 hora e 1 hora e meia, tá? Tem gente que faz live de 2 horas e o povo fica até o final. Então, você vai sentir o seu público. Por que a gente trabalha muito baseado na identidade de cada um? Porque cada pessoa, ela tem a sua interação com o seu público. Cada pessoa tem um público diferente. Por isso que você tem que buscar cada vez mais colocar o seu posicionamento na sua essência, aquilo que eu falei ontem, tá? Porque aí você vai criar um público que se identifica com você. Dentro da minha live eu faço entre 1 hora e 1 hora e meia, mas eu sempre sigo essa sequência. Nos primeiros 30 minutos eu conto a minha história. A minha história eu conto de uma maneira, né, dependendo ali da live, eu sempre conto de maneiras diferentes. Por quê? Sempre tem coisas que estão acontecendo no seu dia que podem ter digamos assim, podem ter um pino ali em uma situação que aconteceu no seu passado, que aconteceu na sua história. E que você pode contar uma história que às vezes você nunca contou, que as pessoas não sabem sobre você, mas que aquilo vai ter relevância. Por exemplo, na semana que a gente presenteou os nossos pais com carro, a história que eu contei no lançamento foi do porquê que os meus pais nunca tiveram um carro próprio, até, né, esse último carro que eles tiveram, e por que eles nunca conseguiram comprar um carro novo, né? E aí, depois que eu conto essa parte, eu emendo em como eu comecei, né, no mercado digital, como a gente começou quebrado, que quando a gente começou, a gente estava sem carro, o banco tinha levado nosso carro, outro a gente vendeu para poder comprar nossa geladeira. Então, eu conto a história, a mesma história, a minha história, só que eu correlaciono momentos diferentes. Porque tem muita coisa que você já viveu. Por exemplo, vocês que estão aqui agora. O tanto de gente que falava pra mim assim, lá no direct: Ruth, eu nunca viajei de avião. Meu Deus, o que é que eu faço? Eu nunca nem saí da minha cidade, eu tô com medo de me perder. Qual é a história que você pode contar na sua live? A experiência que você teve de agora poder viajar para vir para um evento, ficar em um hotel, ficar no Airbnb, sei lá. É a sua história, é você que vai contar. Mas você pode correlacionar momentos que você está vivendo agora com coisas que você viveu para você poder agregar na sua história. Depois de você contar a sua história, né, que é o tópico 2, você vai
criar nessa história essa conexão emocional com o seu público. Isso vai chamar a atenção da pessoa para você. Tem gente que durante a live inteira só conta história e converte. Eu prefiro entregar um pouco de conteúdo para elevar o nível de consciência do público. Para a pessoa ela não comprar só na emoção e ela não entender nem do que se trata, porque isso pode acontecer. É uma pessoa que chegou no seu perfil, às vezes ela nem conversou com você, foi para o WhatsApp e comprou. Ou então, entrou dentro do grupo ali, entrou na sua live e pronto, conheceu a sua história. Mas ela não sabe como o mercado digital funciona de fato. Então, eu trago um pouco de conteúdo. Antes de trazer o conteúdo, logo depois que eu conto a história, eu já trago a primeira quebra de objeção. Então, a minha primeira quebra de objeção, ela acontece nos primeiros 30 minutos. Por quê? Eu vou quebrar a objeção na pessoa baseada na minha história. Eu não vou quebrar a objeção na pessoa falando, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo. Não. Eu vou quebrar a objeção da pessoa falando, olha, eu não tinha escolha. Esse era o meu plano A. Eu não tinha plano B. E eu sempre falo essa frase, é uma frase que dá muito certo. Eu admiro quem tem plano B. Se você tem a opção de desistir, parabéns. Acho lindo. Porque eu não tinha, então eu tinha que fazer isso aqui dar certo. Se você já está entrando, se dando a opção de dar errado, você já está entrando com o pé esquerdo. Você já está começando errado. Então eu já faço a primeira quebra de objeção depois da história. Isso antes de iniciar o conteúdo. E aí eu vou para o conteúdo principal. Agora eu vou te explicar como é que você faz para iniciar de verdade nesse mercado e como é que você vai ganhar dinheiro. Pode passar. E aí eu emendo lá no conteúdo, tá? Faço o conteúdo. Durante esse conteúdo, eu vou explicar o que é o mercado de afiliados. Não tem como você inventar a cada live o que é o mercado de afiliados. Ele é isso. É venda, você se afilia um produto, você vende. Não precisa inventar coisas mirabolantes. Se você quiser explicar até sobre tráfego pago, explica, é legal. Isso gera autoridade também. Você pode colocar um pouco mais de conteúdo. Tem gente que até mostra, às vezes o gerenciador é top, agrega. Tem gente que gosta de mostrar a plataforma por dentro, agrega, mostra, testa o que é que dá bom para você. Eu gosto de passar o conteúdo mais voltado para o mercado, explicar o que é tráfego pago e qual é a função dele, explicar o que é o tráfego orgânico e a função dele, explicar o que é que a pessoa ela vai fazer e como é que ela vai ganhar dinheiro, explicar como vai ser o início dela, e eu acho isso super importante, porque eu já preparo a pessoa para o que vai acontecer depois. Eu falo, olha, você está achando que você vai entrar e você já vai começar a vender? Não vai. Eu gosto de bater bastante nessa realidade, sempre trazendo a pessoa para perto de mim, para que ela entre com um nível de consciência maior. Isso vai evitar o quê? Estorno. Porque eu elevo o nível de consciência da pessoa. Denis diz, às vezes ele diz assim, amor, se a pessoa assistir a tua live, se ela estiver pensando em desistir, ela desiste de comprar. Ou às vezes não. Ou às vezes eu posso conscientizar ela de que o fato dela estar pensando em desistir não é o caminho. E que se ela comprar pensando em desistir, ela não vai ter resultado. Mas essa é a forma que eu me posiciono. Dentro da sua identidade, da sua essência, você vai encontrar a forma que você se posiciona. Mas não tenha medo de se posicionar. A sua live é o seu ambiente, tá? Você é a autoridade ali. E aí eu entro com a segunda quebra de objeção logo depois do conteúdo. Nessa quebra de objeção, eu trago a resolução de algum problema. Então, eu já vou pegando, por exemplo, as possíveis objeções ali que vão acontecer na oferta. Mas sem falar diretamente da oferta. Eu já falo sobre o quê? Consciência. Exemplo que eu dei agora, você está achando que você vai entrar e você já vai começar a vender? Não, você tem que se dar tempo de aprender, você tem que se dar tempo de viver o processo. E como é que esse processo ele acontece? Porque as pessoas só falam sobre processo, mas o que é processo? Processo é o período que você vai levar para você aprender uma coisa que você nunca fez, que você não conhece e que você vai precisar começar a fazer a partir de agora.
Então, se der tempo, tenha paciência com você mesma para você estudar, para você colocar em prática e o seu resultado ele vai ser consequência. Segunda quebra de objeção. Entro na terceira quebra de objeção se eu achar necessário, ou às vezes eu coloco essa quebra de objeção para depois da oferta, tá? Então, eu entro no pitch, passei o conteúdo, às vezes se eu tiver oportunidade, eu mostro a área de membros por dentro, às vezes não mostro, não sinto que faz tanta diferença, mas às vezes eu uso para agregar. Mostro o que é que eu falo no pitch, o que é que a pessoa ela vai ter acesso dentro da mentoria. Eu emendo geralmente essa quebra de objeção na oferta. Por quê? Eu utilizo a quebra de objeção para falar, olha, e agora eu vou te contar o que você vai fazer para você iniciar da maneira correta. Porque se você caminhou errado até agora, essa é a hora de você tomar a decisão de começar a andar da maneira correta. De você ter acesso a uma metodologia que vai te ajudar a ter resultado. Porque não adianta você querer ter o melhor resultado estudando pelo pior conteúdo. Então, aqui você vai ter o melhor resultado estudando pelo melhor conteúdo, tendo acesso ao melhor suporte. E aí eu vou destrinchar o que é que a pessoa vai ter acesso e já faço o pitch ali, falando também sobre as premiações, né? Reforço as premiações e tudo que a pessoa ela vai ter acesso dentro da mentoria, inclusive o valor. Não tenha medo de falar o valor. Eu falo, olha, você vai investir 497 para isso, você vai dividir em até 12 vezes de R$ 49,90. E sabe por que é que você vai? Porque você gasta muito mais do que isso numa pizza. E você está achando caro para você mudar a sua vida? Se você está achando caro para você mudar a sua vida, talvez isso aqui nem seja para você. Porque quando eu comecei, eu não tinha R$ 497 na minha conta. Aí já entro em outra quebra de objeção, valor. Eu precisei pedir um cartão emprestado do meu cunhado. Eu não sei qual é o jeito que você vai dar, mas eu sei que amanhã às 9 horas você vai ter dado um jeito, porque a sua decisão é maior do que a sua desculpa. Outra quebra de objeção. Tá? Vou conduzindo a pessoa ali para a oferta, para ela comprar no outro dia. Se tiver tempo, eu tiro dúvida. Se não tiver tempo, eu não tiro. Por quê? Como para a minha live vai muita gente de vocês, dos alunos, então o que é que eu falo? Chama a pessoa que te convidou, se você tiver alguma dúvida, manda sua dúvida para ela, que ela vai estar à tua disposição para poder te ajudar, para que amanhã às 9 horas você esteja aqui a postos para você entrar na mentoria. A maioria das vezes eu acredito que elas não tenham dúvida nenhuma, porque tudo que pode surgir de dúvida eu já esclareço, tá? Mas se tiver, eu estou ali à disposição para tirar. Pode passar. Lembrete de bônus e ofertas. Então, eu sempre reforço sobre os bônus e as ofertas. O que é que a pessoa ela vai ter de bônus dentro da área de membros? O que é que ela vai ter de bônus de premiação? Eu sempre reforço e informo sobre horário de abertura do carrinho, tá? Isso é importante também porque às vezes a gente esquece. No outro dia, pode passar. No outro dia, movimento antes da abertura. Então, acordo cedo, já movimenta ali. Se eu não acordar cedo, que também pode acontecer, as meninas movimentam, mas o seu é você que vai movimentar. Então, acorde, já movimenta, já aparece, para você dar as boas-vindas ali aos seus novos alunos. Então, você vai se movimentar para que a pessoa ela comece a te ver cedo, tá? O que é que eu faço muito, que é uma estratégia muito boa? Ligação. Faço ligação. Oi, musa, bom dia. Hoje é o grande dia. É o dia que você vai entrar dentro da nossa comunidade. E lembrando que iniciando hoje, você vai ter acesso a X, Y e Z. E você vai concorrer à premiação tal. Às 9 horas eu te espero aqui dentro. Se você não quiser fazer ligação, manda um áudio no grupo, manda um áudio para a pessoa, tá? Solta o link dentro do eita, glória. Solta o link dentro do grupo às 9 horas e solta o link nos stories. Tem gente que não solta link nos stories. Eu fico revoltada. Solte o link nos stories. Tem gente que não tá vendo o grupo. Tem gente que nem abriu o WhatsApp. Tem gente que nem tá no grupo, mas viu a live. A pessoa entra. Sempre eu faço isso e sempre sai venda. Então solte o link nos stories, tá? E por último, pode passar. Ninguém começa pronto,
tá? Você não nasce bom, mas você se torna. Essa foi, acho que, uma das primeiras lives que eu fiz há muito tempo atrás. Eu não sei se eu mandei esse vídeo pra cá, esse vídeo aqui, desse banner, mas, gente, era incrível a minha energia nessa live. Ela tá lá no meu Reels, depois vocês podem ver. Eu falava assim: oi, gente, boa noite, vamos iniciar mais um encontro. Isso aqui eu nem era afiliada ainda, era ainda na época do lançamento. Eram as minhas primeiras lives ali. E o que você tem que entender sobre live? Porque às vezes você tem medo de fazer. Gente, live é stories ao vivo. Você não grava stories? Pronto, a live é o story, só que é ao vivo. Você tem que perder esse senso de ser perfeccionista. De às vezes querer que o teu story saia perfeito. Gente, às vezes eu gaguejo no story e posto. Porque se toda vez você ficar tentando arrumar um defeito, você vai encontrar. Então não procure, que quem procura acha. Entendeu? Gravou o story, só coloca ali uma legendinha e posta. Nem assiste depois. E na live você vai ver que as suas primeiras lives, elas podem ser um pouquinho mais travadas, mas depois você se solta. Porque ninguém nasce bom, a gente se torna. Se você quiser se tornar boa, você tem que fazer. Você tem que colocar em prática. Uma dica que eu dou para quem vai fazer a sua primeira live é que você, antes de fazer a live do lançamento, você abre uma live aleatória para tirar dúvida. Isso é muito legal, porque você pega contato ali com a câmera, né, na sua frente. E aí você pode selecionar na sua caixinha de perguntas 5 dúvidas para você responder ao vivo. Pronto, é uma forma de você começar a fazer live sem ir direto para o lançamento, tá? E para você que vai começar a fazer seus lançamentos, não se coloque tanta pressão de, às vezes, você abrir o carrinho, principalmente quando está nos primeiros, e você falar assim: ah, meu Deus, não vendi nada, vou desistir. Não faz isso, tá? Não faz isso, porque todo mundo que está aqui já passou por isso. Todo mundo. E sempre tem um propósito no começo. O começo, ele nos molda. Dá tempo eu passar um vídeo, rapidinho, 2 minutos de vídeo? Dá tempo? Dá tempo eu passar um vídeo? 2 minutos. Beleza. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo, que eu vou soltar agora, porque sempre há um propósito no começo. Só que às vezes você não entende isso. E a gente falou muito sobre isso durante esses 2 dias. A gente falou muito sobre propósito, sobre o porquê de você continuar fazendo aquilo que você está fazendo, sobre os motivos que levam você a começar. E às vezes você esquece disso no primeiro problema que aparece. Na primeira dificuldade você já esquece do porquê você começou. Ou às vezes no WhatsApp que está bonito, aí você diz: ai meu Deus, isso é muito difícil. Às vezes você já teve resultado, mas você está esquecendo do porquê você começou, do onde você veio. Como você estava? Pergunta a Andresa se ela quer voltar a ser confeiteira. Porque o WhatsApp está caindo, porque a conta de anúncio dá um bug. Não quer. Porque o Instagram dela não está deixando ela fazer live. Sabe por quê? Porque ela sabe de onde ela veio, ela sabe para onde ela não quer voltar. Para onde você não quer voltar e onde você quer chegar. Você precisa ter isso muito bem definido. E eu quero que vocês assistam esse vídeo, porque essa música, ela fala muito sobre isso. Ela fala muito sobre a jornada. E não só sobre a jornada, mas sobre o legado. Porque o legado é o que você deixa nas pessoas. É aquilo que elas vão falar de você no momento que você não estiver aqui. E quando você está fazendo um lançamento, quando você está abrindo um carrinho, quando você está fazendo uma oferta, quando você está fazendo uma venda dentro do seu WhatsApp, você está tratando de pessoas que têm sonhos. Como essas pessoas elas vão lembrar de você? Preste atenção na letra dessa música. Pode soltar o vídeo. Esse não, o próximo. Dá pra ver, né? Que eu tava bem travada. O próximo vídeo. Mais um dia ao vivo. O próximo vídeo. Oi. O vídeo.
Tá ok? Tá. Com a Isabel Gonçalves, já ela entra aqui ao vivo. Pausa aí, galera, por favor. Tá ok? Beleza. Enquanto a galera não acha, se der tempo eu mostro daqui a pouco pra vocês.